Deus procuram mostrar também a diversidade que é uma característica da natureza e da cultura. Nós acreditamos que isso que identifica a beleza da natureza, a diversidade de formas e de cores, certamente é uma característica também do céu, dos anjos. Nós acreditamos que os anjos revelam essa diversidade, que eles não são estereotipados, que não têm a mesma cara, a mesma cor, mas que revelam essa diversidade que é própria do humano. Eles são negros, eles são índios, são amarelos. É a beleza da terra que nós queremos levar para o céu. A mulher no centro do painel nos quer revelar também o feminino como uma obra acabada, uma obra completa, perfeita em si, não um subproduto, um produto derivado, como nos mostra a teologia tradicional, a mulher surgindo da costela do homem. Mas a mulher é uma obra completa, perfeita em si. O homem aparece num segundo plano, na penumbra. E nós acreditamos que essa teologia tradicional precisa ser desfeita, os seus condicionamentos precisam ser desfeitos, talvez pelo oposto, que choca num primeiro momento. Mas nós queremos que surja daí uma nova síntese. Certamente a imagem é um pouco violenta, né? Porque parece que nós estamos querendo sair de um extremo para o outro. Mas nós acreditamos que daí pode surgir uma nova síntese. Do ventre da mulher surge uma espiral. E nessa espiral há elementos da cultura e da natureza. E nós queremos mostrar a mulher aí como representante do gênero humano. Assim como Michelangelo procurou representar o gênero humano no homem, nós queremos apresentar o gênero humano na mulher. A mulher está grávida da cultura, da natureza e da cultura, das coisas que identificam a cultura. E dentro dessa espiral, nós colocamos também a imagem de Deus. Deus que é dialeticamente criador e criatura. Porque nós sabemos que toda teologia é uma projeção do humano. A teologia usa categorias humanas. É impossível para nós falar de Deus sem revelar a nossa experiência vivencial, aquilo que nós experimentamos na pele. Quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando de um sentimento humano. Quando nós falamos do projeto de justiça de Deus, nós estamos falando de uma realidade acessível ao humano, pelo menos como nós idealizamos. A justiça como aquilo que nós vamos atingir, como aquilo que nós vamos implantar na Terra, na sociedade dos homens e mulheres. A gravidez feminina não pretende reforçar o mito da maternidade, da mulher parideira, da mulher que é importante apenas enquanto reproduz a vida. Porque a mulher estéril não é menos importante. A mulher que decide não ser mãe não é menos importante. A mulher aí aparece grávida da cultura. Como representante do gênero humano, ela está gerando a cultura. A cultura que disse, inclusive, durante muito tempo que Deus é pai, que Deus é homem. E essa nova cultura que hoje nos procura mostrar que Deus também é mãe, que Deus também tem um lado feminino. E Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus, Ele a criou. E a criou homem e mulher. Outra poesia. Tivemos a poesia do trecho bíblico de Gênesis 1. Temos essa arte do painel. E podemos dizer que Gênesis 1 é uma das leituras bíblicas feitas na história da humanidade sobre a criação. Tantos outros povos têm as suas tradições. Nós hoje vamos criando outras e novas tradições, como nós vemos nesse belíssimo painel.
Então, é importante perceber que Gênesis 1 também é um momento. É um momento que trata de captar essa tradição da criação da humanidade, da criação do céu e da terra, como diz o capítulo 1 de Gênesis. É um momento muito especial, no qual esse trecho surgiu. É um momento já bastante avançado na história do povo de Deus do Antigo Testamento. Estamos ao redor do meados do século VI, 550 mais ou menos. Estamos juntos aos rios da Babilônia, como diz o Salmo 137, com aqueles que para a Babilônia foram deportados depois da destruição de Jerusalém. E agora vivem na Babilônia como escravos, submetidos pelos generais, pelo exército, pelo poderio econômico e ideológico da grande potência daquele momento, que era a Babilônia. Dentro dessa situação, no exílio, na deportação, na escravidão, no sofrimento, eles lembram do passado e olham para o futuro e celebram a sua esperança com a liturgia do capítulo 1, com a arte do capítulo 1 de Gênesis. Esse capítulo 1 de Gênesis, para essas pessoas no exílio, teve uma importância monumental, a ponto de colocarem justamente essa celebração no comecinho de nossa Bíblia. A compreensão desse texto, naturalmente, tem múltiplas facetas. Nós agora vamos indicar algumas pouquinhas. E vocês, no trabalho de grupos, nas leituras individuais, vocês podem compartilhar outras tantas facetas. Eu creio que é muito importante termos em conta que são 7 dias da criação. Quando no Antigo Testamento as pessoas falavam o número 7 é porque é uma coisa muito importante. 7 é o número da plenitude. 7 dias da criação. A gente fez aqui um pequeno quadro para ressaltar isso. De 1 a 7, que vem a ser o mais importante. Obviamente, o sétimo, o sábado. Essa história foi contada para chegar ao sábado. E podemos compreender por que ela foi contada para chegar ao sábado. As pessoas estão no exílio. Ora, no exílio não há sábado, não há descanso para quem é escravo. Não houve isso na história brasileira, não houve isso nos tempos antigos, no exílio na Babilônia. Na escravidão da Babilônia faziam questão de acentuar que é o sábado o dia de Deus, o dia do descanso. Se Deus descansa ao sábado, nós aqui na terra não podemos deixar de descansar. Descansar para poder se reunir, descansar para poder refazer as forças, descansar para poder compartilhar com os outros, descansar para reativar a memória, para crescer na esperança. A reivindicação do sábado é um dos pontos importantes dessa liturgia da criação em Gênesis 1. As pessoas contavam, celebravam e cantavam essa liturgia para dizer: nós a cada sábado temos que nos reunir para permanecer como povo, como gente em meio à escravidão. É como se houvesse aí uma reivindicação, não é? O primeiro capítulo da Bíblia é reivindicatório. É um capítulo que assegura o descanso, o direito de reunião, o direito de celebração, constitui direitos humanos. Mas creio que há um segundo ponto importante, além da reivindicação do sábado, do descanso, do não trabalho àqueles que controlavam aqueles escravos na Babilônia. E o segundo ponto importante você percebe quando você verifica o esquema de 1 a 7. Naturalmente, do número 1 ao número 7, além de ser importante, super importante, o número 7, o dia do descanso, importantes também é o primeiro dia. E igualmente importante é o 4º dia, que é o dia do meio. A partir do 4º dia, você tem 3 dias antes e 3 dias depois. O primeiro e o 4º dia tratam do mesmo assunto, a luz e os luzeiros. Até uma certa contradição essa afirmação, porque se temos a criação da luz no primeiro dia, como nos faltam no primeiro dia aqueles que dão a luz, que são o sol e a lua? Porque a luz é criada antes de ser criado o sol, certo contrassenso.
No quarto dia, quando trata dos luzeiros, você pode olhar isso no texto bíblico, há uma insistência em dizer que os luzeiros estão aí, e tão somente estão aí, para fixar o dia e a noite. Ou seja, os luzeiros não têm outra função do que marcar dia e noite. Além disso, há uma pequena ironia dentro do texto. O texto diz que Deus fez os luzeiros e depois os colocou no céu. Não deixa de haver uma certa ironia quanto ao sol. O grande sol foi feito aqui na terra e depois colocado lá em cima no céu. Percebe-se nisso uma ironia, uma polêmica, muito compreensível. Estamos no exílio babilônico. O Deus do exílio babilônico, o Deus do poder babilônico, era Marduk, era o Deus Sol. Aqueles escravos oprimidos no exílio, em nome de Marduk, era decisivo afirmar que Javé, o Deus dos pobres, o Deus que garantia a celebração do sábado, era o contrário de Marduk, era mais poderoso, era capaz de criar a luz antes de criar o sol, era capaz de criar o sol aqui embaixo e colocá-lo depois lá no céu. Nada para somente ter a função de iluminar o dia e estabelecer a noite. Portanto, temos aí uma destruição do poder ideológico, religioso dos generais opressores no exílio. Para quem contou essa história de Gênesis 1, esse era um ponto fundamental, tão fundamental como o sábado. A garantia do direito ao descanso, a certeza de que o Deus vitorioso continuava sendo Javé, ainda que o povo de Javé estivesse pobre e humilhado no exílio. E por fim, naturalmente, a criação do sexto dia. Não vamos agora poder comentar os demais dias. Aí no grupo de vocês continuam essa tarefa. A criação do sexto dia, a mulher e o homem. Muito importantes. Muito importantes. Importante porque nos dá uma exata dimensão da criação da humanidade. A humanidade é criada aqui conquanto mulher e conquanto homem. A humanidade é essa diferença complementar entre homem e mulher. O trecho da Bíblia não diz que Deus criou o homem e dele derivou a mulher. Isso está mais no capítulo 2 de Gênesis, do qual falamos depois. Aqui insiste em dizer que a humanidade é homem e mulher. Eu acho que o trecho até vai mais longe. Na poesia hebraica, repete 3 vezes praticamente a mesma informação. Diz: Deus criou a humanidade à sua imagem. A sua imagem a criou. Homem e mulher a criou. A gente se pergunta, mas qual é a imagem de Deus no concreto? E o trecho te responde. A imagem de Deus se visualiza, se concretiza, se experimenta na correlação complementar entre homem e mulher. É no acontecimento de homem e mulher, no acontecimento do encontro e do desencontro, no acontecimento do amor entre homem e mulher, que você tem essa experiência da imagem de Deus. Portanto, na mesma medida em que na história passada a mulher tem sido derivada do homem, tem sido oprimida, nessa mesma medida a humanidade foi falsificada. E a própria imagem de Deus nesse mundo foi comprometida, foi falsificada também. Então, se nós hoje, outra vez, insistimos e vamos descobrindo, em especial nós homens, o quanto é importante a igualdade, a parceria de mulher e de homem, nós estamos numa fase de retomar uma história que Deus nos colocou na sua humanidade desde o princípio. A riqueza de homem e mulher no seu convívio igualitário. Certamente esse painel, tão bonito, que aqui está tratando de expressar a sua maneira,
Outra vez essa complementariedade, esse sermos criados à imagem e semelhança de Deus, como mulher e como homem. Contudo, para concluir, por mais lindo que seja esse texto de Gênesis 1, essa primeira belíssima página da Bíblia, homem e mulher como imagem de Deus, o combate aos ídolos, a reivindicação do sábado e tantos outros elementos que agora não abordamos, tem também seus momentos frágeis. Por exemplo, quando fala da relação com a terra. Fala ali, dominai a terra, dominai os animais. Por certo, não é o melhor verbo para falarmos da nossa relação com a natureza, com os animais. Ainda que em Gênesis 1, esse dominar de maneira alguma incorpora a morte dos animais, ou seja, a morte está excluída do dominar, o que enfraquece bastante, obviamente, o dominar. Ainda assim, o verbo não é nada feliz. E hoje talvez não devêssemos repeti-lo mais. Muito antes, amizade com a natureza, com as plantas, amizade com os animais. Creio até seria de nós pensarmos mais profundamente e dizermos a imagem de Deus não somente é um encontro de homem e mulher. Não, faz parte da própria imagem de Deus. Na humanidade, que essa humanidade esteja integrada com os animais, esteja integrada com a natureza. Ou seja, em vez de falarmos de domínio, convém que experimentemos em nossas práticas, nas comunidades, muito antes, a amizade entre mulher e homem, entre mulher, homem e a própria natureza criada por Deus, da qual nós todos somos parte. Algumas perguntas para continuarmos ao nosso diálogo. Primeiro, recomendaria uma leitura em grupos do trecho de Gênesis 1, verso 1 até 2, verso 4, num sentido celebrativo, porque é um canto em 7 estrofes. Talvez o grupo pudesse experimentar essa leitura em conjunto, celebrativa e em estrofes quanto à criação. Uma segunda proposta: de que maneira podemos expressar de modo concreto de que não estamos aí para dominar, muito menos para destruir a natureza, mas para defendê-la? Que passos concretos em nossas comunidades podemos realizar para isso? E uma terceira questão: como poderíamos, na prática de nossas comunidades, insistir para que o sábado, o descanso, as férias, o direito à liberdade e o combate aos ídolos pudesse ser concretizado? Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. O artista tratou de captar a realidade da opressão da mulher. É uma longa história, a do patriarcado, a do machismo, a da opressão. A Bíblia foi lida para dentro dessa realidade. Foi usada para reforçar essa opressão. Isoladamente também há textos que permitiriam isso. Por exemplo, quando diz em Gênesis 3, vou fazê-la sofrer muito em sua gravidez. Entre dores, a mulher dará à luz seus filhos. A paixão vai arrastar a mulher para o marido e ela o dominará. Gênesis 2 e 3 foram muitas vezes usados para essa repressão, essa dominação da mulher. Mas é hora de romper esses limites da interpretação, buscar novos caminhos de leitura para Gênesis 2 e 3. Talvez não os tenhamos ainda encontrado,
E por certo também não é a leitura da Bíblia, somente, isoladamente, que nos ajudará a romper esses limites. A própria realidade da luta da mulher, nos dias de hoje, traz novos caminhos, traz novas possibilidades para essa ruptura, para que esses limites colocados pela repressão e pela opressão sejam superados. Comecemos por essa quebra de limites, nessa nossa interpretação de Gênesis 2 e 3. Poderias ajudar um pouco com a tua experiência de vida? A nossa experiência de vida como mulher nos leva a ter a superar, né? A ter uma superação muito grande desses limites, né? Desse limite que nos leva, que nos coloca, né? No círculo onde a casa, a família, o marido é o tudo. Só que isso não é bastante, não é suficiente. E a gente, quando começa a sair, entrar na comunidade, participar das lutas, a gente vai sentindo, a gente vai percebendo que tem muito mais para se fazer e que é preciso muito mais até. E é nessa experiência, nessa caminhada, que a gente vai crescendo, que a gente vai se sentindo mais gente, se sentindo mais importante, se sentindo mais mulher até, né? Ser criativa também. Essa superação desses limites nos leva a desenvolver uma criatividade que para nós é muito importante, né? Vai fazendo com que a gente se perceba importante, mulher, e como instrumento de mudança, né? Da construção, da mudança para um mundo novo. Muito obrigado. Então, nessa situação, nesse contexto, vamos também olhar esse capítulo 2 e 3 de Gênesis, usado tantas vezes para reforçar a exclusão. O capítulo 2 e 3 do livro de Gênesis repetem histórias parecidas em Gênesis 1 a 11. Parecidos a esse capítulo 2 e 3. É a história de Caim e de Abel e a história da Torre de Babel. Gênesis 2, 3, 4 e 11 tendem a ter a mesma sequência de conteúdos. No começo, uma boa situação. Em seguida, a intervenção da opressão, que trata de alterar essa situação boa no começo. E por fim, o encaminhamento de um projeto de Deus. No caso da Torre de Babel, as pessoas estão unidas, alguns generais, alguns setores econômicos fortes que querem construir uma imensa torre militar e uma cidade poderosa para controlar a humanidade, e o projeto de Deus é a dispersão. São as várias línguas, as várias culturas, como força de resistência contra a opressão militar, econômica, centralizada. As nações indígenas, nesse momento dos 500 anos, nos dão uma ideia da importância da existência dessa dispersão, da variedade de línguas e de culturas para resistir à opressão. Então há um projeto no texto de Gênesis 11. A mesma coisa nós temos em Gênesis 4. Gênesis 4, a história de Caim e de Abel é muito semelhante. Caim representa o poder da produção camponesa, o poder da cidade, o poder do ferro. Abel é a fragilidade. Como dizia alguém aqui no curso de verão, é o peão. A própria palavra Abel já significa o vazio, o vento, a fragilidade. Os indígenas hoje dizem, Abel somos nós. Caim derrota, destrói, mata Abel. Mas Deus tem um projeto. O projeto de Deus é o projeto de Abel. Deus vai em defesa de Abel. Aquele filho que nasce Adão e Eva em substituição a Abel, recebe o nome
de Enós, de Sete, depois de Enós. E Enós diz, é o primeiro adorador de Javé. Ou seja, o culto a Javé está na linha de Abel. E a própria chance para Caim só existe, ele, assassino do irmão, só existe na medida que ele ingressar na trajetória itinerante, peregrina do Abel, do vento, do vazio. A mesma dimensão nós temos em Gênesis 2 e 3. Há aí um projeto de Deus e um anteprojeto. Na Torre de Babel, o anteprojeto era o poder citadino militar. Na história de Caim e Abel, o anteprojeto era o poder econômico, o poder do campo e da cidade. Em Gênesis 2 e 3 você também tem um anteprojeto. A descrição do anteprojeto você tem no capítulo 3. O que é a morte, o contrário daquilo que Deus quer? É a destruição dos animais, da parte de nós, seres humanos. É a opressão da mulher, de parte do homem. E é a destruição do lavrador homem, através do seu trabalho na roça. No final do capítulo 3, descreve como o trabalho do lavrador será a sua própria sepultura. Se a morte, isso é aquilo que Deus não quer. O que Deus quer está no capítulo 2. É o jardim, é a roça, é o jardim com água, com rios caudalosos, é com fontes poderosas, é o jardim com muitas árvores para alimentação, é o jardim onde o lavrador e a lavradora trabalham e cultivam, como diz o trecho, onde justamente o trabalho é o cultivo e não a sepultura. O projeto de Deus é a boa relação entre as pessoas e os animais. O projeto de Deus é a boa relação do homem e da mulher. Como o trecho bíblico mostra tão bem, uma vez olhando a relação homem-mulher de parte do homem. Olhando-a de parte do homem, diz, a mulher é costela do homem. Isso é, naturalmente, uma linguagem bastante patriarcal, sem dúvida nenhuma. Mas ela procura mostrar a continuidade, a identidade, a semelhança, a igualdade entre homem e mulher. Talvez a figura um pouco desajeitada, antiga, nós hoje teremos figuras melhores para expressar essa continuidade, essa igualdade, melhor dito, entre homem e mulher. Mas ela é vista nessa figura de parte do homem. Mas o mesmo trecho olha a situação também da parte da mulher, quando descreve a união de homem e mulher. Diz que o homem vai abandonar a sua casa e ir à casa da mulher. Aqui você tem até um certo traço matriarcal na frase. Ou seja, a relação de homem e mulher é vista aqui da parte da mulher. Então o trecho tenta complementar, olhando na figura do osso dos meus ossos, da costela, da parte do homem. Mas no encontro matrimonial de homem e mulher, é o homem que abandona a sua casa e vai à casa da mulher e aí se integra. São complementariedades. A relação homem e mulher, a relação das pessoas com os animais, criativa, cuidadosa, defensora, e a relação com o campo, são o projeto de Deus. Então, no capítulo 2 e 3 de Gênesis, o projeto está no capítulo 2. Isso é típico na Bíblia. Na Bíblia, a memória, a saudade, é, muitas vezes, a esperança. Isso nós temos que entender a partir da própria experiência do povo de Deus. As hebreias e os hebreus que saíram do Egito, justamente voltaram para a terra de Sara e Abraão, para a Palestina, regressaram, voltaram para trás, se lembraram da sua memória e na Palestina foram reconstituir o projeto de Deus. Nesse sentido, para eles a esperança está para trás, está na memória está a utopia. Se as hebreias e os hebreus, junto com Moisés e Miriam, tivessem avançado, teriam continuado a construir pirâmides até os dias de hoje. Mas eles criaram um novo projeto, o projeto da memória, que ao mesmo tempo é da esperança. Gênesis 2 é a esperança. Concluindo, acho que muito importante para os nossos dias de hoje, nas comunidades, é uma leitura de Gênesis 2 e 3, que perceba que o projeto de Deus não é o capítulo 3. Isso é tudo o contrário. A dominação da mulher é o contrário do projeto de Deus. A destruição dos animais é o contrário do projeto de Deus. E o uso do trabalho humano para cavar a sepultura
é o contrário do projeto de Deus. Então nós não devemos avançar rumo ao capítulo 3. Nós devemos avançar, entre aspas, na memória e na utopia, para o capítulo 2. Justamente o capítulo 2 é a luz, é o horizonte para o qual nós temos que romper os limites. A serpente, que é a cultura egípcia, ao meu ver, é a cultura egípcia dos faraós, a cultura egípcia dos homens. Quem segue a serpente leva a morte. Só quem segue os mandamentos, a lei, a palavra de Deus, vai seguir rumo ao paraíso, vai seguir rumo a Gênesis 2. O texto tem um apelo muito forte para que rompamos os limites na direção do capítulo 2. Lógico, acho que com isso a gente nem de longe disse a última palavra sobre o trecho, mas talvez ajuda naquilo que você estava dizendo da ruptura dos limites, de sairmos de dentro das situações que nos amarram e nos escravizam, rumo a situações novas, com o trecho da Bíblia e talvez até junto e ao lado do trecho da Bíblia na nossa própria vida, para podermos perceber melhor o projeto que Deus tem para a nossa vida. Mas talvez, se ainda quisesse complementar e continuar isso um pouco, ficaria muito contente. Essa interpretação nos traz um certo alívio, porque nos faz perder um sentimento de culpa, né? Que nós mulheres, mãe de família, a gente adquire quando a gente deixa um pouco a casa, o lar, a família, os filhos, o marido, e vai para um novo projeto, né? Esse projeto de construção do reino. E a gente tem um sentimento de culpa de ter deixado, né? A gente pensa que as coisas podem não funcionar muito. Mas essa interpretação nos dá esse alívio e nos faz sentir assim como se a gente estivesse fazendo uma caminhada, né? Estamos fazendo essa caminhada. E depois de avançar um pouco, a gente dá uma parada, né? E dá uma respiração, né? De alívio, de descanso, né? E até de ver que avançamos um pouco, né? Mas que é preciso caminhar mais, né? E essa interpretação não basta, sabemos, é preciso avançarmos, mas já nos traz um alívio e nos anima até para continuar essa caminhada. Então, agora no trabalho de grupos, a gente aconselha vocês a lerem o trecho, mais uma vez, e tratarem de romper os limites junto com esse trecho e até para além dele, para as revelações que Deus e os sinais dos tempos que Deus nos está colocando hoje. Muito obrigado.